desse processo da igreja naquela época Sim. e todo esse processo de 30 e tantos anos, né, na sua vida. Aham. Como era, como é a transformação da igreja, o quão você se envolveu, né, no pioneirismo Sim. em Lauro de Freitas, assim, essa coisa de história mesmo. Muita coisa mudou, Ítalo. De lá para cá, muita coisa mesmo. Primeiro, que naquela época, se ia para a igreja, os sermões eram aceite, porque o fogo de Malaquia vem aí, aceite, senão você vai. O seu fim é feio. Então, existia esse tipo de sermão, e era muito comum na frente da igreja ouvir o tipo de sermão do medo, né? Aquele pavor. Era verdade, era verdade. Mas a forma que pregava era nessa linha. É, era bom ou era ruim? Eu acho que para aquela época era daquela maneira. As coisas mudaram, o jeito de cantar. Se você ouviu o Arautos do Rei daquela época, os grupos da época, é aquele cantar assim fechado, né? Fechado, sim. Uó, fechado. Então o jeito de hoje canta mais com A aberto. Então as músicas mudaram. Para você ver uma bateria em uma música daquela época, uma era escândalo. Eu Até lembro, hoje ainda tem Até hoje tem umas a igrejas Igreja de que. Freitas mesmo, por exemplo, é muito tradicional. Lá na igreja, assim, claro, nos playbacks a gente usa, mas a bateria na igreja não usa. É muito tradicional. Naquela época eu lembro que o grupo Orion de Aracaju, lindíssimo grupo Orion, um dia eu fui em Aracaju, tive a sorte do grupo Orion estar na central de Aracaju. Eles gravaram a música, eu sou desafinado, mas era menos assim. Eu andei pelo mundo a procurar o abarabadá, o abarabadá. Já ouviram essa música? Vá Sim. no YouTube, procurar na história. Meu amigo, foi um escândalo na igreja esse o abarabadá. E olha que era um negócio assim bem Discreto. calminho, discreto. Então, muita coisa mudou. Então, coisas que a gente não via, hoje a gente vê. A igreja se tornou liberal? Não, não é que a igreja se tornou liberal. Assim como o direito, não tem como deixar de falar de direito, Sim, se sim. atualiza, é dinâmico, a igreja é dinâmica, a igreja vive no ambiente social. Não é que a igreja abre brechas, não é que a igreja cede os seus princípios, não é isso. Mas ela vai se atualizando a fim de que é até natural, a fim de que as pessoas continuem ali, os jovens vão chegando, vai trazendo novidades, o evangelho vai sendo pregado numa linguagem diferente. TV Novo Tempo que eu diga. Não Sim. existia Novo Tempo naquela época. Era a voz da profecia, A rádio, né? era rádio, e hoje a igreja cresceu muito. Então, de lá para cá, nesses 38 anos, houve um avanço muito grande. A igreja melhorou muito, muito mesmo. Mas você, assim, pronto, você que veio daquela época, Certo. o que é que você. Qual a sua opinião Sim, em relação. Claro que, como você falou, assim, tudo na vida é uma evolução e tudo tem a sua fase. certo. Eu me batizei na igreja em 2005, 2004. Uhum. Não é a mesma coisa. E já era uma geração atual, Isso. Mas né? você já Já, percebe mudanças. mudança. Sim. E é normal. E se Jesus não voltar daqui a 10 anos, vai ser diferente do que é hoje. Se Sim. Jesus não voltar daqui a 20 anos, vai ser diferente. O que não pode realmente mudar é o princípio. E os O nosso princípios. princípio que não pode ser mudado. Uhum. Mas, assim, a sua opinião pessoal em relação ao cenário que nós temos hoje, Sim. atual, de toda essa mudança, eu posso dizer assim, até que imposta um pouco pela sociedade para o Uhum. cristão, né? Que muitas pessoas estão embarcando nessa mudança. Eu Sim. falo atual de um crente mais descolado, um crente que, tipo, tem a visão de que eu tenho que ser meio que do mundo para atrair as pessoas do mundo. E essa modernidade que nós estamos vendo hoje, até dentro da igreja adventista, que é uma igreja bastante ainda Tradicional. tradicional, Uhum. ainda é uma igreja muito tradicional, Tradicional, dogmática. dogmática, Uhum. isso. Assim, você que viveu todo esse processo de lá de trás, de uma igreja mais rígida, uma igreja bem ao pé da letra, Sim. para a igreja hoje. Ó, a igreja do jeito que era e a igreja do jeito que é continua sendo a igreja de Sim, Deus, sim. né? Então, os princípios da igreja a mantém nesta linha.
e não muda nunca. A igreja continua crendo na Bíblia de Gênesis a Apocalipse. A igreja continua crendo nos escritos da escritora norte-americana Ellen White como escritos inspirados, que não substitui a Bíblia, mas esclarece a Bíblia. Então a igreja continua nessa mesma linha. Então, por mais que o mundo ao redor mude, a igreja como igreja não muda. Pode ser que alguns membros mudem. E isso é muito perigoso, porque alguns jovens, nesse neorrelativismo, nesse momento que a gente muda, que tudo é relativo. Isso. Né? Tudo é relativo. Tudo é relativo. O que é o amor é relativo. O que é homem, até tudo isso muito é líquido. relativo. É muito líquido. Quando o ser humano, quer seja o ser humano de dentro da igreja, ou o ser humano de fora da igreja, perde o padrão. E quem é o padrão? O padrão é Deus. É esta verdade que nós cremos que é a verdade absoluta. Aí descamba para qualquer coisa. O que a igreja prega é que existe uma verdade absoluta. Essa verdade absoluta é a Bíblia. A igreja não abre mão disso. Então, porque essa verdade absoluta é a Bíblia, a igreja de 10, 50 anos atrás, ou a igreja de hoje, apesar dessas atualizações em relação à música, ao estilo de cantar, ao jeito de pregar, mas a igreja é a mesma. Desde que foi fundada lá em 1844 até hoje, a igreja é a mesma. Com essas inovações, as pessoas que chegam, as roupas são diferentes, né? Naquela época mesmo, para um ancião aceitar que uma pessoa fosse para frente pregar de calça jeans, meu amigo, Hoje o ainda cara temos era aí excomungado. umas igrejas ainda aqui em Camaçari. Resiste a isso. Existe. Mas às vezes a calça jeans é a melhor calça que a pessoa tem. Então ele tá ali dedicando o melhor dele para Deus. Às vezes o cara tá com um terno lá que custou, sei lá, R$ 500, mas a calça jeans dele custou R$ 5.000. Aí ele vai para frente da igreja com o melhor que ele tem. Tá vestido, tá decente, entendeu? Então a igreja vai se atualizando nesse sentido.